Meu nome é Jamiro Vanderlei, professor de Clínica Médica da Unicamp, e convido você a assistir às aulas de propedêutica médica realizadas na nossa escola, Exame Físico. A última parte do exame neurológico que demonstraremos será o exame de coordenação motora e de equilíbrio. Em relação à coordenação motora, existem diversas manobras que são utilizadas. A primeira delas é a manobra chamada de manobra index-naso. Nessa manobra, o avaliador solicita ao paciente que abra os braços, deixe o polegar, o indicador na posição separada, e ela vai em seguida então tocar com a ponta do indicador a ponta do seu nariz, intercalando um lado com o outro lado. Essa manobra é feita então com a velocidade mais rápida possível pelo paciente, e em seguida pode ser repetida com os olhos fechados. Uma outra variante dessa manobra, que é feita apenas com os olhos abertos, é a manobra index-naso-index. Nessa manobra, o examinador posiciona o seu dedo a mais ou menos um braço da paciente de distância, e a paciente então vai tocar, primeiro com um lado e depois com o outro lado, na ponta do seu nariz, em seguida na ponta do dedo do avaliador. À medida que a prova se desenrola, o avaliador pode ir mudando de posição o seu dedo, de modo a dificultar a execução do teste pela paciente. Em ambas as provas, o avaliador deve estar atento para 3 tipos de erros que indicam uma disfunção de coordenação motora. O primeiro dos erros é o chamado dismetria, em que a paciente ela simplesmente erra o alvo. Então, em vez de tocar a ponta do nariz, ela toca em outras regiões do seu rosto. O segundo tipo de erro é a chamada decomposição do movimento, em que o movimento ele deixa de ser harmônico e passa a ser fragmentado em quadros, em pequenos movimentos. E o terceiro tipo de erro envolve o chamado tremor de intenção. Quando a paciente ela vai, à medida que chega próximo do alvo, ela começa a ter um tremor e que só cessa na medida em que ela toca e atinge o alvo. São os 3 erros clássicos dos pacientes que têm disfunção cerebelar. A segunda manobra frequentemente testada é a manobra chamada de diadococinesia, ou movimentos alternados rápidos. Nessa manobra, a paciente posiciona as mãos sobre as coxas e faz sequencialmente manobras de pronação e supinação, combinadas, com a velocidade mais rápida possível. Novamente aqui, os pacientes que têm disfunção cerebelar, eles não conseguem manter a sincronia do movimento e passam a ter então uma desorganização. Enquanto uma mão está supinada, a outra está pronada e vice-versa. Uma terceira manobra que a gente utiliza para avaliação de coordenação é a manobra de rechaço. Na manobra do rechaço, o avaliador então vai ficar na frente da paciente e vai reproduzir a manobra de oposição de força para o bíceps, mas orientando 2 detalhes. A paciente vai virar o seu rosto em direção ao outro lado, vai posicionar o seu braço entre o braço da paciente e o rosto dela. Em seguida, ela vai fazer força tentando contrair a musculatura e, sem aviso prévio, o avaliador rapidamente solta a oposição de força. Nos indivíduos normais, o paciente ele consegue brecar o movimento, de modo que o antebraço ele não vai adiante e não gera nenhum tipo de pancada. Por outro lado, nos pacientes que têm disfunção cerebelar, o movimento ele não é brecado e o paciente, então, a mão vai adiante e, se você não tomar cuidado, inclusive tocando e machucando até o rosto do paciente. Finalmente, a quarta manobra que a gente utiliza em membros superiores para avaliação de coordenação é a manobra da indicação de Barani. Nessa manobra, o avaliador fica novamente de frente para a paciente, com os 2 braços esticados e paralelos, tá? E o avaliador então solicita à paciente que faça movimentos de elevação dos braços, conservando sempre o cotovelo esticado.
Em seguida, o avaliador mantém o seu braço parado e pede à paciente que continue fazendo na mesma altura em que ele está. E a última fase, a paciente mantenha esse movimento com os olhos fechados. Em condições normais, a paciente consegue manter a execução do movimento, mantendo a mesma altura, né, em que o examinador mantém os seus braços. Entretanto, quando existem alterações cerebelares ou vestibulares, essa prova acaba se alterando. Num paciente com disfunção cerebelar, no hemisfério direito cerebelar, à medida que a prova vai se desenrolando, vai acontecendo uma abertura do braço direito, que vai então se separando do outro lado, ou seja, a paciente perde o paralelismo, mas com desvio apenas do braço ipsilateral à lesão. Por outro lado, nos pacientes que têm uma disfunção vestibular, novamente à direita, o que passa a acontecer é um desvio conjugado dos dois braços e do próprio tronco em direção ao lado direito. Então, a paciente passa a desviar todo o corpo para o lado ipsilateral à lesão. Nos membros inferiores, a principal manobra utilizada para avaliação da coordenação é a manobra calcâneo-joelho. Nessa manobra, a paciente permanece em decúbito e ela é solicitada a fazer uma manobra em 3 tempos. Primeiro, ela eleva a perna inteira com o joelho esticado. Em seguida, ela coloca o calcanhar sobre o joelho. E terceiro, ela escorrega o calcanhar sobre a face anterior da tíbia. Essa manobra é repetida, então, pelo menos 3 vezes para cada um dos lados. E o avaliador deve ficar atento para os mesmos tipos de erros já mencionados, de tremor e intenção, de decomposição de movimento e de dismetria. Ainda em relação à questão de coordenação motora, uma outra prova que avalia, na verdade, a coordenação entre membros e tronco é o que a gente chama de pesquisa de dissinergia tronco-membros. Essa manobra, o paciente fica novamente em decúbito e o orientador, então, pede que ela cruze os braços sobre o tronco e, em seguida, solicita que ela tente se sentar sozinha. No indivíduo normal, essa manobra é feita sem dificuldade e observe que as pernas permanecem pregadas na maca, na superfície de exame. Nos pacientes com disfunção cerebelar, a musculatura posterior da perna e da coxa, que deveria se manter contraída, ela relaxa e a paciente acaba então tendo uma elevação dos membros inferiores que dificulta a execução correta do movimento, levando então a uma queda do tronco. A avaliação do equilíbrio inclui o equilíbrio estático, ou seja, na posição parada, e o equilíbrio dinâmico observado durante o movimento. O equilíbrio estático ele é avaliado inicialmente solicitando à paciente que fique de pé em uma posição confortável para ela. Nesse momento, o observador observa a separação das pernas e observa se existe algum tipo de movimento pendular do tronco ou mesmo da cabeça. Em seguida, é solicitado que a paciente restrinja a sua base de sustentação, fechando os pés, e novamente o avaliador observa se há algum tipo de tendência de queda. Essa manobra pode ser ainda mais dificultada, solicitando, por exemplo, que a paciente fique na posição de pé-antepé, ou tandem, em que ela posiciona, então, um pé logo à frente do outro, com o calcanhar tocando os dedos, e até mesmo solicitando que ela permaneça de pé, apoiada em apenas um dos pés. Em seguida, nós solicitamos que a paciente permaneça de pé com os pés levemente separados. Isso. E se mantenha agora com os olhos fechados. Então, essa manobra, que é a manobra de Romberg, é importante para avaliação de distúrbios de sensibilidade.
Lembrando que o sinal de Romberg é observado em pacientes que têm alteração das sensibilidades proprioceptivas e vibratórias, e nesse caso o paciente se mantém absolutamente confortável com os olhos abertos, mas ele passa a ter um extremo desequilíbrio ao fechar os olhos, com titubeio, ou seja, com um movimento pendular do tronco, e frequentemente com queda se não for amparado em tempo. Um detalhe importante que deve ser pesquisado nos pacientes que têm uma queda preferencial para um dos lados é a avaliação da posição da cabeça. Então, imaginemos um paciente que tem uma queda preferencial, por exemplo, para o lado direito, ele fica na posição de pé, sempre caindo para o mesmo lado. Esse tipo de alteração pode indicar tanto uma disfunção cerebelar quanto uma disfunção vestibular periférica. Para distinguir ambas as situações, uma manobra semiológica simples envolve a posição da cabeça. O avaliador, então, solicita a paciente que se mantenha de pé, fazendo uma rotação da cabeça, inicialmente para o lado direito, e em seguida fechando os olhos. Ele vai, então, observar se essa mudança de posição leva à alteração no sentido de queda. Nos pacientes com disfunção cerebelar, a mudança de posição da cabeça não modifica em nada o sentido de queda, ou seja, ela continua caindo lateralmente para a direita, enquanto que nos pacientes que têm disfunção vestibular periférica, você vai ter uma mudança no sentido de queda, ora para trás e ora para frente, quando você posiciona para o outro lado da cabeça. Então essa é uma manobra interessante para diagnóstico diferencial entre doenças cerebelares e vestibulares periféricas naqueles pacientes com queda preferencial para um dos lados. O equilíbrio dinâmico ele é testado então com a paciente fazendo movimentos. Uma manobra que é frequentemente testada é a manobra da marcha do soldado prussiano. A paciente permanece de pé e é solicitada então a marchar como se fosse um soldado, levantando bastante o joelho, e isso em seguida é feito com os olhos fechados. Em indivíduos normais isso não leva a nenhum tipo de alteração, mas naqueles indivíduos que têm disfunção vestibular, o fechamento dos olhos e esse ato de marchar no mesmo lugar leva a um movimento de rotação, que dependendo do lado envolvido pode ser para a direita ou pode ser para a esquerda. Ainda em relação ao equilíbrio dinâmico, nós devemos ficar atento então ao padrão de marcha do paciente. Então o paciente ele é solicitado a andar do seu jeito habitual, e aqui o avaliador observa se existe algum tipo de desvio corporal, se existe algum tipo de movimentação anômala, algum tipo de compensação corporal. Em seguida, o paciente ele é solicitado a caminhar sobre uma linha reta, fazendo a chamada marcha de pé ante pé ou marcha tandem. E, finalmente, o paciente ele é solicitado a caminhar fazendo isso com os olhos fechados. Nessas várias manobras, o avaliador observa então se existe alguma piora do desempenho da marcha, se existe algum tipo de desvio corporal ou alguma tendência de queda evidente ao exame.